Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 19 de julho de 2023. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então a partir de agora com nossos destaques do jornal de hoje. A Petrobras anuncia a redução do preço do gás natural vendido às distribuidoras. Novos valores passam a valer a partir do dia 1º de agosto. Com mais este recuo, a queda no preço do GNV já chega a 25% nos últimos 12 meses. Um drama no país é o furto de fios de cobre dos semáforos, que tira o sossego de cidades por todo o Brasil e provoca confusões no trânsito. Agora tem cidade que está se precavendo contra o crime. Você já ouviu falar do GatoNet? A agência do governo promete intensificar a fiscalização. Na Europa, a comercialização de carros elétricos já superou a venda de carros movidos a diesel. No Brasil, um exemplo para o mundo. O país é referência na reciclagem das latinhas de refrigerante e cerveja de alumínio. A dengue continua a preocupar as autoridades de saúde. No Paraná, o último boletim da Secretaria Estadual mostra que o estado tem 5.000 casos novos da doença. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. O gás natural vai ficar mais barato no Brasil. O anúncio dessa redução no preço para as distribuidoras foi feito nesta quarta-feira pela Petrobras. O novo preço passará a valer já a partir do dia 1º de agosto, ou seja, daqui a menos de 2 semanas. Este ajuste no valor corresponde a um recuo médio no preço do combustível, que chega a 7,1%. De acordo com a própria Petrobras, essa mudança no preço nada mais é do que uma atualização feita, prevista em contrato. Ajustes assim são feitos sempre de 3 em 3 meses. Com mais esta redução, a estatal afirma que no período de 1 ano, o gás natural já ficou 25% mais barato. Tanta variação assim nos valores, de acordo com a Petrobras, tem relação direta com as constantes oscilações nos preços do barril de petróleo definido como Brent, também com a taxa de câmbio. Tem ainda relação direta com o suprimento de distribuidoras, margens de lucro e tributos federais e estaduais. É uma notícia que chega como alívio daqueles para o consumidor que abastece o carro com o chamado GNV, que é o gás natural veicular. Resta saber quanto dessa redução será de fato repassada nos postos na hora de abastecer o carro. Nosso assunto agora é o Desenrola Brasil, novo programa lançado pelo governo federal e que passou a valer na última segunda-feira. Um programa que quer ajudar aquela parte expressiva da população brasileira que está com dívidas acumuladas e se acumulando nos últimos anos. Os nomes de muitas pessoas endividadas, com dívidas de até R$100, já saíram da lista dos devedores. A expectativa do Ministério da Fazenda com o programa Desenrola Brasil é facilitar a renegociação de dívidas de 70 milhões de brasileiros que estão com os nomes negativados. O programa, que começou a operar nesta segunda-feira, foi dividido em 2 faixas, cada uma delas com condições específicas para a renegociação. Nesta primeira etapa, os bancos poderão abonar dívidas de até 2.500.000 consumidores negativados, que devem até R$100. Isso será feito de forma automática. De acordo com o Fernando Haddad, o número pode ser ainda maior, porque mais instituições financeiras ainda podem aderir ao programa. Na hipótese mais generosa, que é a adesão de todos os grandes bancos, daria cerca de 2,5 milhões de CPFs. Aí você pode estar falando de R$200 milhões. Então, é entre 100 e 200 milhões de reais, dependendo da adesão. Também podem participar neste primeiro momento pessoas físicas com dívidas financeiras sem limite de valor, negativadas entre 2019 e 31 de dezembro de 2022 e que têm renda de até R$20 mil mensais. Essa linha de corte tem o objetivo de evitar que a ação seja vista como estímulo à inadimplência futura. Para a renegociação na faixa 2, os interessados devem procurar as instituições bancárias.
dívidas. Uma terceira etapa do Desenrola Brasil começa em setembro, quando entrarão as renegociações da faixa 1. Esta faixa inclui pessoas que ganham até 2 salários mínimos ou que estão inscritas no cadastro único. Nessa categoria, as dívidas não podem ultrapassar R$ 5.000 e é necessário estar cadastrado no sistema gov.br para participar do programa. Aqui, a renegociação se estende também a dívidas não bancárias, como aquelas relacionadas a impostos, contas de água, luz, entre outras. Nós liberamos recursos para o sistema financeiro da ordem de 50 bilhões de reais para que o sistema bancário faça a renegociação da dívida com um estímulo de balanço importante para as operações bancárias. São etapas que vão se desdobrar ao longo de hoje para os próximos meses. Na luta contra os furtos de fios de cobre das vias públicas e dos cabos de sinais de trânsito, um tipo de crime que já tornou-se comum em boa parte do país, várias cidades buscam alternativas, para coibir essa ação quase que sem freio dos criminosos. Confira. Depois de escolher o ponto que planejam atacar para arrancar a fiação e destruir patrimônio público, eles são cada vez mais ousados. Em Belém do Pará, a ação é sem constrangimento nenhum e em plena luz do dia. O homem arranca os fios numa avenida central da cidade. Quando anoitece, é quem prefira se arriscar nas alturas para conseguir o que tanto deseja e que tem preços convidativos à ação criminosa no mercado ilegal. Sem os cabos, a sinalização para e o trânsito vira confusão geral. A cidade de Fortaleza, de janeiro a junho, teve registrados mais de 400 casos assim, de roubo dos cabos que fazem funcionar os semáforos. No Rio de Janeiro, o prejuízo é ainda maior. São mais de 5,5 km de cabos com os valiosos fios de cobre levados todo mês. A cidade passou a soldar e até a concretar as caixas que abrigam a fiação para afastar as quadrilhas do crime. Em Minas, na capital Belo Horizonte, eram quase 300 sinais danificados por mês, até que a iniciativa foi retirar dos cabos o que mais atraía os ladrões. No lugar do cobre, a descoberta foi utilizar cabos com uma chamada liga bimetálica, que mantém a condutibilidade e deixa distantes os criminosos. Em um ano depois da troca, a redução da ação dos ladrões passou de 80%, de acordo com a prefeitura. Uma economia aos cofres públicos de R$ 40 mil por mês. Em São Paulo, a alternativa foi diferente, deixar mais altos, por exemplo, os sinaleiros para os pedestres. Em Porto Alegre, até a lei mudou e agora determina que em 15 anos a fiação aérea cruzando ruas desapareça. Menos roubos, mais segurança na manutenção e a expectativa até por uma cidade mais bonita. Ações importantes aí no combate aos criminosos, E também no combate ao crime, olha só, a Anatel endureceu ainda mais a fiscalização contra o chamado GatoNet. Neste caso, é a fiscalização contra aquelas caixinhas piratas, que agora vão ser mais rigorosamente monitoradas de forma online. A Anatel começou uma nova fase de ofensiva contra a pirataria de conteúdos da TV por streaming. É o tal do GatoNet, que hoje funciona principalmente com as caixinhas conhecidas como TV Box. A Anatel já vinha cortando o sinal das conexões feitas por satélite desde 2018. Nessa nova rodada, entram os acessos pelo streaming, feitos via internet. A programação aberta e fechada, canais de filme como HBO e Telecine, conteúdos da Netflix ou Amazon, tudo agora será monitorado pela Anatel, a partir das caixinhas. Atualmente, 140 milhões de pessoas têm streaming pela internet, e metade desses acessos é pirata no país. A equipe de combate à pirataria tem sede em Brasília e conta com 12 escritórios espalhados pelo país. Esse grupo vasculha sites de venda e compram TV Box que não têm homologação na Anatel. Alguns modelos já são enviados pela Receita Federal após apreensões pelas aduanas. O equipamento está sendo bloqueado porque é considerado clandestino. No Paraná, uma estrada histórica que leva ao litoral, mais uma vez foi interditada por causa das fortes chuvas. Vocês vão acompanhar imagens agora. A estrada da Graciosa, que liga Curitiba às cidades de Morretes e Antonina, segue fechada até o meio-dia de amanhã, quinta-feira. Essa é a previsão. Por decisão técnica do DER, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, devido a riscos
de novos deslizamentos, depois das chuvas que atingiram a região nas últimas 24 horas, com registros entre 30 e 40 milímetros feitos pelos pluviômetros instalados na região de Serra, essa a descida da Estrada da Graciosa. Hoje o quilômetro 11.2, onde já há obras emergenciais, apresentou deslizamento de lama e vegetação. Para definir se o trecho será reaberto ou se continuará bloqueado, garantindo a segurança dos usuários, novas análises serão feitas ao longo do período de todo esse período aí de interdição da rodovia. Serviços preventivos e paliativos estão sendo feitos constantemente no local. A retomada total dos trabalhos só acontecerá após a melhoria das condições do clima. Em 4 quilômetros, o trecho tem obras de recuperação de talude após deslizamentos de terra, rochas e vegetação, e esses deslizamentos todos ocorridos já em meses anteriores. Seguindo aqui com o nosso jornal, mudando a página aqui, a gente também muda o assunto. A modelo e ativista Luísa Brunet estará em Curitiba no próximo sábado, dia 22 de julho, para participar da primeira caminhada do meio-dia, no chamado Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. O evento é uma iniciativa do governo do estado, por meio da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, em parceria com a Prefeitura de Curitiba. Além da capital, outras 70 cidades paranaenses também aderiram e terão caminhadas em memória das vítimas, em solidariedade aos familiares dessas vítimas e pela vida das mulheres. A ativista e modelo Luísa Brunet, que você vê nas imagens, vem para a cidade de Curitiba para essa caminhada contra a violência de gênero. A cidade está se preparando aí para uma mobilização inédita. A organização da caminhada convoca todos os cidadãos para que se vistam de branco, num gesto que simboliza paz e harmonia. A concentração desta manifestação será às 11h30 da manhã do próximo sábado, portanto, na Praça Santos Andrade, centro da cidade, e o percurso seguirá pelo calçadão da Rua 15 e encerrando na Boca Maldita, tradicional ponto de encontro aí em várias manifestações ocorridas na capital paranaense. A gente segue falando sobre Curitiba porque a cidade vai sediar a partir de domingo, dia 23, um dos eventos científicos mais importantes da América Latina, a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. O evento atrai pesquisadores de todo mundo e deverá movimentar a cidade neste julho gelado de inverno. A reunião é um dos principais eventos produzido pela sociedade brasileira em prol da ciência e tem como principal objetivo atrair e incentivar o público jovem, além de disseminar o conhecimento científico para futuras gerações. Em 7 dias de evento, vai reunir cientistas, pesquisadores, estudantes e profissionais de diversas áreas. Além disso, serão oferecidas mais de 220 atividades científicas, palestras virtuais e presenciais. O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita. Bom, a solenidade de abertura acontece no próximo domingo, no Teatro Guaíra, e contará com a presença de diversas autoridades, sobretudo autoridades do estado do Paraná. Vamos para o intervalo agora, gente. Você tem na tela imagens da cidade de Cuiabá. O comércio de Mato Grosso já vive a expectativa de vendas do Dia dos Pais. É isso mesmo. Uma pesquisa do setor mostra otimismo e aumento em 40% das vendas em comparação com as do ano passado. A mesma pesquisa mostrou que metade dos consumidores entrevistados pretende comprar presentes para o pai. Destaque para roupas, perfumes e calçados. Gente, o intervalo é rapidinho, a gente volta já para o próximo bloco. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, são 4h35 da tarde agora, estamos ao vivo para todo o país. A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar, muito obrigado pela sua companhia. A venda de carros elétricos na Europa já superou a venda de carros a diesel. A Alemanha e a Holanda estão entre os países que viram um crescimento muito expressivo nessa venda dos elétricos.
A Associação dos Fabricantes Europeus de Automóveis anunciou nesta quarta-feira que as vendas de carros elétricos superaram as dos carros a diesel em junho pela primeira vez na União Europeia, que quer proibir os carros com novos motores de combustão nos próximos anos. Os veículos a gasolina e híbridos ainda lideram as vendas, mas com 158 mil. Os elétricos passaram de uma fatia de 10% para 15% do mercado em um ano. As vendas aumentaram especialmente na Alemanha, na Bélgica, na França e na Holanda. O avanço é impulsionado em especial pela Tesla, já que 1 em cada 5 veículos vendidos na Europa neste primeiro semestre é da marca, o equivalente a 137 mil carros. As vendas de carros elétricos da líder europeia Volkswagen dispararam cerca de 68%. O diesel continua em queda, afetado pelos baixos incentivos à compra e ao aumento dos preços dos combustíveis. Apesar disso, a gasolina ainda é a energia mais usada pelos veículos novos na União Europeia, com 36,3% das vendas em junho, um aumento de 11% alinhado com a melhoria global. E aqui no Brasil, um exemplo para todo mundo, é isso mesmo. O país é referência quando o assunto é reciclagem de alumínio. Em aproximadamente 60 dias, as latinhas de refrigerante, cerveja saídas das prateleiras voltam aos mercados, renovadas após um ciclo que tem início depois da utilização com os catadores. A atividade é um reforço na renda de aproximadamente 1 milhão de brasileiros. Shirley Aparecida de Souza coleta latas de alumínio todos os dias nas ruas da periferia de São Paulo para ajudar no sustento da família. Essa mulher de 38 anos é uma entre 1 milhão de catadores no Brasil. Eles são peças fundamentais em um processo que, em 2022, igualou pela primeira vez a quantidade de material reciclado ao total de latas produzidas, de acordo com a Recicla Latas, uma associação de fabricantes e recicladores brasileiros. Segundo a associação, a reutilização do alumínio evitou a emissão de 15 milhões de toneladas de gases de efeito estufa na última década. Além disso, a atividade oferece sustento para pessoas em situação de pobreza e a busca pelos resíduos se tornou uma cena comum em todo o país. Porque é uma renda assim que ajuda, suprir um pouco, né? Mas eu tenho o sonho de ter cartão de crédito, esses negócios para levar para as coisas para os filhos, para casa, poder comprar móveis. E na reciclagem assim você não tem um salário para poder comprar tudo isso. Shirley diz que consegue uma média de R$20 por dia com a coleta. Cada quilo de lata, cerca de 67 unidades, é vendido por R$ 6,20. Hoje o preço está variando, está em torno de R$ 6,60, né? O preço da lata, ele equipara o valor do dólar e o LME, que é a tabela do alumínio, né? Como está em baixa, o material está em queda. Agrupados em cooperativas ou trabalhando de forma independente como Shirley, os catadores vendem o alumínio para sucateiros ou centros de coleta, que por sua vez abastecem grandes empresas de reciclagem. As latas que saem das prateleiras nas mãos dos consumidores retornam para os mercados renovadas em cerca de 60 dias. Esse ciclo atingiu um recorde em 2022, reciclando 100% da produção de embalagens de alumínio e posicionando o Brasil como uma referência global. Além dos benefícios ambientais, a atividade injeta R$ 6 bilhões por ano na economia. O último boletim da Secretaria de Saúde do Paraná mostrou que o estado tem 5.000 novos casos de dengue e o número de mortes pela doença chegou a 100. O boletim também traz um panorama sobre a zika e a chikungunya no estado. O boletim da Secretaria Estadual de Saúde leva em consideração o início do atual ciclo epidemiológico que começou em agosto de 2022. De lá para cá, foram confirmados exatos 126.316 casos de dengue em todo o estado do Paraná. O último boletim semanal, divulgado na terça-feira, dia 18, mostrou que foram registrados
3 óbitos por dengue nos últimos 7 dias. Com isso, o Paraná atingiu o número de 100 mortes pela doença em menos de 12 meses. Em uma semana, foram incluídos 5.923 registros da doença, um aumento de 5% se comparado ao acumulado dos últimos 11 meses. Existem casos suspeitos de dengue em todos os municípios do estado. Dos 399, 365 têm casos confirmados da doença. Já em relação à febre chikungunya, o relatório mostrou que foram confirmados 49 casos da doença nos últimos 7 dias, fazendo com que o número total subisse de 721 para 770 casos confirmados. Desde agosto do ano passado, a chikungunya foi a causa da morte de 3 pessoas no Paraná. Já em relação ao Zika vírus, que também é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, até o momento o Paraná não tem casos e nem óbitos confirmados no atual ciclo, mas existem 41 casos sendo investigados. Todos esses números são um alerta para a população que precisa se manter atenta e vigilante no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite não apenas a dengue, mas também a zika e a chikungunya. E os playoffs da Sul-Americana seguem hoje à noite com mais time brasileiro em campo. Hoje, às 7 horas da noite, no estádio Newton Santos, o Botafogo recebe o Patronato pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Vamos falar de bons negócios agora, da avicultura que está em alta no Paraná. Olha só, os números da balança comercial neste mês de julho mostraram que o estado lidera as exportações da carne de frango no país. Esse bom desempenho serve de incentivo para quem está em busca, por exemplo, de uma nova atividade, para aumentar a renda, quem sabe, no campo. E há também garantia de um futuro mais promissor nas finanças daqueles que decidiram apostar na avicultura. Uma atividade com bom desempenho econômico e que gera bons lucros. A avicultura é um investimento considerado seguro para o produtor rural. Essas foram algumas das garantias que 6 anos atrás atraíram seu Jaime. O investimento é alto, mas porém o retorno é bom e rápido também, né? O frango hoje tem um ciclo de 45 dias, né? De quando a loja até o abate, e uns 15 dias de intervalo. Então, cada 60 dias tem o retorno. O produtor tem 2 aviários em Marialva, município da região noroeste do Paraná. Por ano, saem daqui 6 lotes com 70 mil aves para o abate. O cuidado consiste principalmente no monitoramento, já que todo o sistema de alimentação, nutrição e condições para o desenvolvimento das aves é controlado de forma automatizada. A integradora fornece todos os materiais, o pintinho, a ração, assistência técnica, medicamentos, caso necessário. Então a gente entra com a infraestrutura, né, e a mão de obra para acompanhamento, né, das fases do frango, né, para fazer o manejo e cuidar também do bem-estar das aves. A avicultura já provou sua força no Paraná. O estado é o maior produtor de aves de corte do país. E no primeiro semestre desse ano, bateu o recorde de exportações, com aproximadamente 1,73 milhão de toneladas de carne de frango vendidas para o exterior. Um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números do estado são um incentivo para quem está buscando uma nova atividade. Hoje, com o ganho, que o Paraná está tendo com essa cultura, que é uma cultura diferente, do que todo mundo conhece, acaba motivando, os produtores, não só os que estão trabalhando na cultura, mas os que têm interesse em trabalhar. Então, ele vendo que está dando certo, para o vizinho dele, para a região do lado, então o produtor vai acabar querendo estar trabalhando nessa cultura. Marialva, que tem como forte o cultivo das uvas e grãos, tem buscado o crescimento da atividade aviária. Em 2022, o município produziu quase 5 mil toneladas de carne de frango, de acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná. A avicultura é uma das alternativas para aumentar a rentabilidade do produtor rural e uma forma de potencializar os resultados de pequenas propriedades. Hoje nós temos lá na Secretaria alguns dados que são de cerca de 20 a 25 produtores. Nós estamos calculando cerca de mais em 2 anos, com o investimento que está tendo vários produtores, estamos querendo chegar a 30 produtores em 2 anos,
É um número grande, mas não custa nada sonhar, né? E vários deles estão investindo. Então é muito importante para o município, né? Esse incentivo para eles, uma cultura que vem crescendo ano após ano, e sabemos que vai ter cada vez mais produtores aí trabalhando com a cultura. E hoje são dezenas e dezenas, né, de pequenos produtores que comemoram os excelentes resultados da avicultura, não apenas em Marialva, mas também em muitas outras cidades pelo interior do Paraná. Grandes resultados neste ano de 2023. Bom, Pauta Aberta está acabando agora, minha gente. Muito obrigado pela sua companhia. Excelente fim de tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.